Os cemitérios são lugares diferentes. Em comparação com a agitação da cidade, eles são locais sombrios e normalmente silenciosos. Para muitos, esses são lugares estranhos e desagradáveis. Outros gostam de passear lá regularmente. E para aqueles que visitam cemitérios, isso levanta a questão sobre o que estamos tentando realizar em uma visita ao túmulo. A pergunta é do Dave. Caro Pastor John, obrigado por este podcast. Ele escreve: agradeço pelas suas respostas atenciosas às perguntas difíceis. Estou me perguntando o que os cristãos devem fazer, sentir e pensar em um cemitério. Vejo alguns cristãos decorando os túmulos dos seus entes queridos com flores. Alguns visitam com frequência, até mesmo semanalmente. Alguns se lembram com carinho, alguns choram cada vez que os visitam ao longo de muitos anos. Existe uma má teologia por trás de algumas dessas práticas? Em que ponto nos tornamos excessivamente piegas? Quando isso se torna adoração aos ancestrais? Quando isso se torna uma perda de tempo? A Bíblia observa longos períodos de luto na morte. Além disso, alguns túmulos foram claramente marcados e lembrados durante gerações. E Salomão disse que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. O que os cristãos devem fazer e aprender em relação às visitas ao cemitério? Há momentos na vida que significam, de forma inusitada, uma divisão entre o passado e o futuro. A formatura no ensino médio ou superior, o casamento, um novo emprego. Essa temporada acabou. Uma nova temporada está começando. Mas me parece que, além da nossa própria conversão, provavelmente o evento que divide o nosso passado e futuro de maneira mais decisiva é a morte de alguém que nós amamos. Esse ciclo acaba de uma forma mais absoluta do que todos os outros finais de ciclos. E você pode dizer que um cemitério, ou uma pedra memorial, ou uma lápide com um nome de alguém precioso, é como uma grande e inevitável placa de sinalização, apontando em duas direções: a sua vida passada com o seu ente querido e a sua vida futura sem o seu ente querido. Então, o que é uma disposição bíblica ou uma atitude bíblica enquanto você permanece ali, ao lado daquele memorial brilhante que divide a sua vida? Ou da maneira como Dave fez a pergunta, há coisas não bíblicas e prejudiciais que você poderia fazer neste local, nesta lápide, e há coisas bíblicas e saudáveis que você poderia fazer em um cemitério? Deixe-me começar mencionando algumas coisas não bíblicas e prejudiciais à alma que você pode sentir e fazer no cemitério, e depois finalizar com algumas sugestões bíblicas e saudáveis. O que tornaria nossa visita ao túmulo de um ente querido antibíblica e prejudicial seria um tipo de necessidade contínua pela pessoa falecida, que não está sendo satisfeita pela fé em Jesus e está sendo expressa de maneiras não saudáveis e desonrosas a Cristo. Agora, a Bíblia diz claramente que há um sentido em que os membros do corpo de Cristo, e isso incluiriam os membros da família cristã, precisam uns dos outros. Isso não é uma desonra para Cristo, quando percebemos que outras pessoas são presentes de Cristo e têm a intenção de representar Cristo para nós. Então, em 1 Coríntios 12, 21, Paulo diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Sim, precisa. Não é certo você dizer que não precisa de outras pessoas que Deus criou e colocou em sua vida. Mas, quando Deus, em sua providência, que é sempre sábia, justa, boa, e para com seu povo, sempre amorosa, leva um membro do corpo de Cristo, um membro da família, Deus está dizendo: você não precisa mais dessa pessoa.
não da maneira que você precisava antes. Eu serei o seu suprimento. Eu suprirei todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, se a nossa visita ao cemitério é uma expressão contínua de eu preciso de você, eu não posso viver sem você, essa é uma expressão de falta de fé nas promessas de Cristo. Alguns exemplos de como essa falta de fé pode surgir seria, por exemplo, ir ao cemitério para expressar raiva contra Deus, sentir raiva do Deus onisciente e bondoso. É uma resposta pecaminosa à perda. Ou você pode ir ao cemitério para dizer: preciso de você com tanta urgência que tentarei me comunicar com os mortos. Agora, Deus disse a Israel em Deuteronômio 18:10: não se achará entre ti necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. É pecado tentar estabelecer uma comunicação com os mortos. Ou outra forma que essa resposta infiel poderia assumir seria ir ao cemitério para fazer penitência por todas as maneiras pelas quais você se lembra de ter falhado com a pessoa que morreu. Você se sente culpado e pensa que talvez se mostrar tristeza o suficiente ao lado do túmulo, isso irá compensar os erros que você cometeu. E o problema com isso é que Cristo não nos ensina a lidar com as nossas falhas e os nossos pecados dessa forma. Ele entende as nossas falhas e os nossos sentimentos de culpa. E acredite em mim, cada um de nós, ao lado do túmulo de alguém que amamos, vai sentir isso. Vamos ter uma sensação de fracasso. Vamos nos lembrar de todas as maneiras como poderíamos ter amado muito melhor. Sim, vamos. Mas a solução para esse doloroso problema da culpa não é passar horas em penitência no cemitério debaixo da chuva, mas mais confiança na suficiência total do sangue de Cristo. Portanto, essas são algumas das maneiras pelas quais ir ao cemitério pode ser antibíblico e prejudicial à alma. Que tal maneiras saudáveis? Vou mencionar apenas 7 pontos. Número 1. Visite o cemitério para chorar. Não há dúvida de que perder alguém que você ama é pior do que uma amputação, e amputações machucam. De uma forma ou de outra, as lágrimas escorrem. É correto fazer isso, e a sepultura é o lugar mais adequado para tais lágrimas. Número 2. Visite o cemitério para refletir sobre a sua própria mortalidade. Contemple a sua inevitável morte no cemitério. Como diz o salmista, devemos contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Poucas coisas dissipam a névoa do mundanismo, como a perda de um ente querido. Então vá ao cemitério e permita que a sua perda te ajude a ser sábio perante a brevidade da vida que resta. 3. Visite o cemitério para reacender o fogo da esperança na ressurreição. Permita que a sepultura alimente a sua esperança de estar com Cristo, enquanto você fica ao lado da sepultura do corpo que irá se decompor, o corpo que você segurou talvez. Levante os seus olhos para o céu e creia na promessa de que semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 4. Visite o cemitério para meditar, pensar e ponderar. O que posso aprender com essa perda? O que eu teria feito de forma diferente? Quais são as implicações desse vazio em minha vida para o meu futuro? O que posso aprender sobre Deus em Cristo e sobre a salvação, o significado e o propósito da vida deste doloroso ponto de vista? É um momento raro e precioso e há muito que aprender. 5. Visite o cemitério para expressar respeito e honra. Não foi um grande privilégio ter sido
seu amigo ou cônjuge, ou um admirador à distância dessa pessoa falecida, quero homenagear o valor deles em minha vida. Eu devo muito a eles. Com a minha presença lá, estou dizendo, eu os honro, eu os respeito. Presto homenagem a eles e ao Deus que me deu o privilégio de conhecê-los. 6. Visite o cemitério para dar graças. É virtualmente inevitável que sintamos a gratidão crescendo em nossos corações por aqueles que amamos e perdemos. Gostaríamos que eles soubessem disso, mas sabemos que tentar se comunicar diretamente com os mortos é pecado. Então, todos os nossos agradecimentos são rendidos a Deus. E Ele não terá má vontade de informar o nosso ente querido redimido como nos sentimos. Mas, principalmente, estamos transbordando de gratidão a Deus por sua vida e o que Ele significou e ainda significa para nós. E que ótimo lugar para dizer e sentir isso. Finalmente, número 7. Visite o cemitério para ser inspirado, ter esperança nas promessas de Deus, de que Ele estará com você a partir de hoje. Ele nos ajudará, nos fortalecerá, nos sustentará com a destra da sua justiça. Ele vai nos santificar através de todas as nossas tristezas. Ele nos tornará úteis nos dias vindouros, para o bem dos outros, para a sua glória e a nossa própria alegria. Sim, há uma recalibração em nossas vidas depois de passarmos um momento entre aqueles que já morreram. Obrigado, Pastor John. Obrigado pela pergunta, Dave. Todos os ouvintes, obrigado por acompanharem. Você pode fazer a sua pergunta, pode pesquisar em nossos arquivos ou se inscrever no podcast em desiregod.org/askpastorjohn.